Querido Deus, Pai, aqui estamos nós, Pai, na Tua casa, que viemos prestar a nossa adoração a Ti, cantar louvores, que tudo isso, Senhor, seja agradável diante da Tua presença. E aquilo que não for, Senhor, ó Deus, nos ajuda a corrigir e aperfeiçoar, para que sejamos, Pai, recebido em Ti, diante da Tua presença, como nossos louvores, nossa adoração, como cheiro suave. Pai bendito, assim abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos. Prepara, Senhor, tira toda a dificuldade de entendimento, de compreensão, toda a resistência no seu coração para receber Tua palavra. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor, continua dando a ele a sabedoria do alto e a revelação da Tua palavra, aquilo que ele planejou, que ele falou, que ele pensou, que ele orou, que ele buscou, seja tudo feito nesta noite na Tua direção e na Tua vontade, Pai. Usa o Teu servo e dá a ele, Senhor, essa capacidade para ministrar de maneira clara, presente, para que todos nós venhamos a entender e assim sejamos edificados na Tua palavra. Oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Bem, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 8 de Romanos. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 18, Romanos capítulo 8, do versículo 18 até o verso 39, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais do que vencedores é o título do estudo que nós vamos, da mensagem que nós vamos ver nessa noite. Irmãos, o livro de Romanos, ele é um livro que tem, é como se não existissem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguém já disse que o livro de Romanos era suficiente. No livro de Romanos nós vemos cada declaração gloriosa de verdades espirituais profundas, e eu não sei se os irmãos prestaram atenção nos versículos que nós lemos, e em cada verdade que Paulo expressa nessas palavras. E aí nós vemos que um livro desse, ele só pode realmente ter sido inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo ali para os crentes que estão em Roma, apesar dele não estar lá, e segundo alguns dizem, ele ainda não tinha pisado lá, ele não conhecia aquela igreja, mas ele escreve para aquela igreja. Os irmãos são sabedores de quem foi o apóstolo Paulo, né? Um homem que dedicou a vida dele toda à pregação do Evangelho, um grande missionário. E aqui nós escolhemos esse versículo 37 para a nossa meditação. E aqui o trabalho difícil é escolher sobre qual verso, qual versículo destes, que cada um tem tanto ensinamento, qual desses escolher para a gente compartilhar uma mensagem com o Senhor, uma mensagem do Senhor. Mas eu confesso para os irmãos que foi baseado nesse versículo na madrugada para o amanhecer do dia, que veio à minha mente. Mas antes, só para os irmãos entenderem, eu trabalhei mais ou menos até meia-noite, aí, cansado, fui dormir, fiz uma oração, pastor Jean, ao Senhor. Confesso para os irmãos que a minha cabeça estava completamente vazia, porque o trabalho sugou muito. Eu disse: Senhor, me dá uma mensagem para eu falar. Aí quando eu abri o olho, pastor Jean, nada. Mas depois veio, né? A mensagem veio. Eu digo: então, é essa que o Senhor tem para a sua igreja e para todos aqueles missionários, Francisca Martins, que estão nos vendo pela internet, né? Então, que essa mensagem hoje, ela possa servir, e como é a palavra de Deus, pastor Jean, ela serve para nos consolar, para nos exortar, para nos fortalecer, e serve também para nos trazer uma revelação, porque a palavra de Deus é uma profecia,
Então, ela vai nos mostrar uma coisa muito importante que nós, durante a nossa caminhada, nós esquecemos. Aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, meu irmão, quero te encorajar agora, nesse momento, que você, por favor, olhe para o seu irmão, para a sua irmã e diga assim: meu irmão, minha irmã, fale assim: saiba que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, o cristão, Paulo está dizendo aqui que o cristão, Everton, não é um cachorro vira-lata, caído no chão, semi-morto. O cristão, pastor Arnaldo, ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos que deixar de lado esse sentimento de cachorro abandonado. Nós temos que deixar de lado a nossa forma errada de nos ver. O que nós precisamos resgatar? Nós precisamos resgatar a nossa identidade que nós temos em Cristo Jesus. Não é isso que o pastor Everlan está ensinando nos cultos de terça-feira? É isso ou não é? Tudo é em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus. E quem escreveu isso, a carta aos Efésios, é o mesmo apóstolo Paulo que está escrevendo a carta aos Romanos. Mas eu quero dizer para você, que você, por favor, agora nesse momento, olhe para o seu irmão de novo. Olhe para ele de novo e diga assim: Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo para a Igreja Assembleia de Deus do Brasil, na Amazônia. Portanto, é para você essa palavra. Repita: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Meu irmão, nunca mais permita que o diabo coloque outra coisa na sua cabeça. A coisa pode estar até apertada, mas você vai olhar para a cara do diabo, se ele resolver aparecer para você, e ele é enxerido, ele é confiado, às vezes ele vem, aí você diz assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Acabou, acabou. Vejam só, irmãos, e aí, se você tiver esse estudo, acompanha aí. Todos nós, e aí eu gosto de olhar para a missionária Francisca, porque ela está mais tempo na terra do que qualquer um que está aqui dentro. Então ela tem experiência, missionário Everton, mais do que eu e tu. Ela tem experiência. Porque quando eu tinha 18 anos de idade, que eu estava lá no Parque 10 e caiu um endemoniado do lado da casa da filha dela, quem que apareceu lá para expulsar o demônio? Missionária Francisca, missionária Iracema, da outra eu não me lembro. Mas assim, então as irmãs, graças a Deus, trabalham há mais tempo com isso. Então, irmãos, todos nós, isso é natural do ser humano. Quem não pensa assim, precisa ir ao médico com urgência, porque é uma coisa antinatural. Mas pastor, o que é uma coisa natural? Meu irmão, uma coisa natural é o nosso corpo querer se dar bem. Nós queremos conquistar as coisas. Nós queremos ter as coisas. Porque Deus, quando nos fez, Mário, aonde Ele nos colocou? Ele nos colocou no paraíso que se chamava Jardim do Éden. Lá, o homem tinha tudo a seu dispor. Então, nós somos acostumados, desde o nascimento, da criação, o Senhor programou uma coisa que colocou dentro de nós, que nós queremos viver bem. E a vida é um dom de Deus. Ninguém quer morrer. Não é isso, meu irmão? Estava doente, mas não queria ir não, né? E nem quer, né? Então dê glória a Deus. Pois é, eu também não quero ir não. Eu acho que ninguém aqui quer ir, né? Mas assim,
todos nós queremos conquistar. Todos nós, o Mário estava ali fora ainda agora, eu cheguei no meio da conversa, ele está projetando. Projete, meu irmão. Faça planos. Isso é de Deus. Faça planos. Até Jesus voltar, casa, Everton, tu está na idade. Case, meu irmão. Case. Case. Né? Faça os seus projetos e viva o seu projeto em Deus. É isso que Paulo está dizendo lá para os romanos. Ei, pessoal, vamos nos ligar. Vocês são mais do que vencedores. Tenham essa informação e coloquem isso em prática e vivam a vida de vocês como cristãos na terra, representantes do Deus Todo-Poderoso, né? É isso aí. Então, irmãos, aí eu peço que agora vocês acompanhem a leitura. Quem tem esse estudo, aí na primeira parte tem a palavra mas, a conjunção, não é isso aí? Uma conjunção coordenativa, eu acho que é isso. Vejam só, irmãos, o que significa isso? O versículo 37, lá em cima. Mas, não é isso que está escrito? Isso está escrito no capítulo 8, verso 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Então, olha só, toda vez que um versículo bíblico, isso aqui é uma regra de interpretação. Toda vez que um versículo bíblico, ele começar com a palavra mas, M-A-S, então, ao estudante da Bíblia, aquele que está lendo o texto, ele já tem que ficar antenado, porque o autor que está escrevendo, ele quer apresentar um contraste de ideias. Então, se os irmãos perceberem, nós vamos ver aqui onde é que está o contraste. A nossa mensagem, ela é baseada no versículo 37. Então, vamos ver aqui o contraste, como Paulo faz um contraste antes e faz um contraste depois. Esse antes e esse depois, ele chama-se contexto. Então, nada foi colocado na Bíblia, aliás, a Bíblia foi escrita sem pontuação nenhuma, não existia regra ortográfica. Né? Então, se você pegar o original grego, você não vê vírgula, não vê ponto e vírgula, não vê nada. Né? Então, mas Paulo aqui, ele está trazendo um pensamento antes do 37 e depois ele confirma o pensamento. Então, mais, falei aqui que esse mais, ele mostra um contraste de pensamento. Então, vamos lá para o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta, Everton. Será a tribulação, missionária Francisca? Será a angústia? Será a perseguição ou a fome? Será a nudez, pastor Jean? Será o perigo, irmã Cleomar? Ou será a espada, missionária Gloriane? Aí ele vem, ele está desenvolvendo a mesma ideia. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Olha a ideia que ele está dando. É uma ideia assim de morte, é uma ideia de sofrimento, né? Aí ele dá essa ideia no 36 e no 37, no 35 e 36, aí ele começa a mudar o pensamento. Aí ele coloca um mais. Uma palavra que vai contra aquilo que ele escreveu. Ele diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas as coisas é diferente de morrer? Quando ele diz, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, ele está dizendo, ó, apesar disso, da morte, da nudez, da perseguição, apesar da espada, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí ele continua o 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos
separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu tenho aqui as coisas físicas, morte, perseguição, fome, nudez, angústia, tudo isso aqui é coisa física. Aí depois ele vai para uma outra esfera. Aí ele fala, missionária Francisca, da esfera espiritual. Nem anjo, nem demônio, nem potestade, nem isso, nem altura, nem profundidade nos separará do amor de Deus. Então, nós somos criaturas que vivemos aqui na dimensão física. Nós podemos ser mortos, mas isso não vai nos afastar do Senhor. Então, aí a gente tem a ideia que ele está dizendo antes, a ideia depois de um meio, que é o 37. Mas em todas as coisas, não importa o que vem de ruim no mundo físico, e não importa se todo o inferno está contra nós, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, vocês entendem o poder dessa declaração? Paulo colocou o que ele tinha experimentado no seu ministério: perseguição, naufrágio, tudo, açoites. Ele está dizendo, nada que possa colocar em sofrimento o homem e nada no mundo espiritual nos afasta do amor de Cristo, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, qual seria a lição para nós? Meu irmão, eu não sei qual é o que você está passando, o aperto, a pressão, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sei se você está sendo perturbado numa luta espiritual, numa batalha espiritual. Eu não sei se vararam o teu telhado recentemente e quase cai em cima da tua cama, mas você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então, o que isso significa, pastor Jean? Meu irmão, significa que nós não temos que ter medo de absolutamente nada. É o inferno que tem que ter medo da gente. Entendeu? Entendeu? É isso aí que Paulo está dizendo. Bem, então, veja só o que esse mais aí, mais, só no início da frase, o que ele nos revela de tanta verdade, né? Mas, nós já vimos o que significa esse mais. Uma outra parte da frase é, em todas essas coisas. Vamos ver então, pastor Manuel, o que são todas essas coisas, né? E aí a gente pode acompanhar no nosso estudo. Então, olha só, Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 17, lá a gente vê que o discipulado cristão envolve seguir o Salvador crucificado. Irmãos, uma coisa está conectada com outra. Se nem a morte, nem a espada, nem a nudez, o discipulado do crente é seguir o crucificado. Quem foi que foi crucificado? Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que não precisa ser melhor do que ele, basta o discípulo ser igual. Jesus disse assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, o que mais? Quando Jesus tomou a cruz dele, ele seguiu para onde? Para onde ele foi? Ele botou uma cruz na costa. Só uma vez no ministério de Jesus que ele colocou uma cruz na costa. Quando ele colocou, aliás, o colocaram na costa dele, né? Quando colocaram na costa dele, ele foi para onde? Meu irmão, se Jesus, quando colocaram a cruz na costa dele, ele foi para o Calvário, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, foi-nos colocada uma na nossa costa. Então, nós temos que seguir a Cristo. E tem gente que, nessa caminhada, sabe o que ele faz com a cruz? Ele serra a cruz dele para ficar mais leve. Só que quando chegar lá na frente, que ele vai ter que colocar a cruz para ficar em cima do abismo, vai faltar. Então, negue-se a si mesmo e siga Jesus. O que significa
Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. O chamado é sofrer com Ele, para que também sejamos glorificados com eles. Irmão, servir a Jesus tem luta, mas tem glória. Servir a Jesus tem luta, mas tem vitória. E a vitória principal, pastor Paiva, é quando o Senhor voltar para buscar a nossa igreja, que o nosso corpo, quando nós ressuscitarmos, e o nosso corpo em glória, se encontrar com o Mestre nas nuvens dos céus. Vejam só, irmãos, a suposição é que se escolhermos andar no caminho de Deus, experimentaremos pelo menos algum sofrimento. Não existe evangelho mar de rosa. Quem dissesse para você, aceite Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos, pode fugir desse daí. Corra para bem longe, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós dizemos assim: o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. E aí nós vamos seguir uma vida com Ele. E tem sofrimento, assim como Jesus teve. Irmão, Jesus teve sofrimento? Teve ou não teve? Na crucificação ele teve muito sofrimento. Aí eu pergunto para vocês, por que nós queremos ser melhor do que Jesus, de não ter sofrimento? Jesus aceitou aquilo que o Pai permitiu que ele passasse, ele aceitou com naturalidade e obediência, porque ele sabia que era um propósito de Deus. Por que nós não agimos da mesma forma quando nós estamos passando por alguma dificuldade e nós ficarmos tranquilos, sabendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Aí eu pergunto, o Senhor Jesus era vencedor? O Senhor Jesus era vencedor? Ele era a própria vitória. Ele é Deus encarnado. Ele é o Senhor dos senhores. Mas ele suportou a morte e morte de cruz. Ele padeceu por mim e por você. Ele nos deixou um exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Aí eu vou ler aqui o que o apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 20 e 21. Olha o que ele diz, irmãos. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Ora, se você cometeu um crime e você vai preso, você está pagando o seu crime para a justiça. Qual é a glória nisso? Agora, se você está fazendo bem e você é afligido e sofre, isso agrada a Deus. Se alguém está te perseguindo porque você é um cristão e você está em obediência à palavra de Deus, você está fazendo o que a Bíblia manda para você fazer, mas ainda assim alguém te persegue, Deus se agrada do teu testemunho. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Irmãos, nós temos que seguir o exemplo de Cristo, principalmente no sofrimento. Mas é muito bom servir a Cristo só quando tudo está bem, na glória, né? Na exaltação. Mas nós temos que segui-lo principalmente quando nós estamos padecendo sofrimento e olhar para Ele, ver como Ele agiu, como Ele reagiu e seguir o seu exemplo. Paulo fala ainda sobre as dificuldades e sofrimento pessoais. Então, todas essas coisas que ele enfrentou em sua vida e ministério, nós vamos ver que dificuldades são essas. Que todas essas coisas são essas que Paulo diz que nós devemos ser fiéis. Vejam só, irmãos, tribulação. Será que nós temos que ser fiéis ou não na tribulação, Mário? Mário, o que tu acha? Tribulação significa literalmente pressão. Tem gente que não aguenta pressão, simplesmente surta. Surta, ele sai da realidade, não aguenta pressão, não aguenta sofrer. Nega, como muitos negaram no passado, inclusive Judas, a Cristo. Então Paulo está dizendo, na tribulação. Lembre-se
que você é mais do que vencedor. A tribulação, ela passa. A tribulação, a prova, ela não vem além daquilo que você aguenta. Deus sabe qual é a tua capacidade de sofrimento, de carga. Todos nós sentimos pressão em nossas vidas, incluindo pressão na família. Pastor Jean, aqui recentemente, perdeu a sua mãe, que já está com o Senhor. E eu, pelo menos de longe aqui, de cima, ele me relatava algumas coisas da vida dele. Eu vou dizer, o que ele fez com a mãe dele, acompanhando a mãe dele, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Então, nos relacionamentos, na família, né? Na família mais extensa, no local de trabalho, quando nos perseguem, com pessoas que talvez tenham fortes visões anticristãs, quando você, como existe dia e noite. Se você nunca passou por uma tribulação, você vai passar. Porque se você não passar, você tem que fazer uma pergunta para você assim: Senhor meu Pai, eu sou mesmo uma serva tua, um servo teu? Eu sou um cristão? Porque Jesus falou assim: no mundo vós tereis aflições. E Jesus disse que nenhuma palavra dele ia cair por terra, não é isso? Então, nós precisamos passar por tribulações, porque elas nos aperfeiçoam, ela nos dá musculatura, elas nos dão musculatura espiritual. Angústia. Paulo falou que tem tribulação, tem angústia. Todos nós passamos por angústia. Por exemplo, aí eu falei aqui do pastor Jean, a morte de um ente querido é uma angústia? É uma angústia. Ninguém quer perder um ente querido, não? Problemas financeiros, irmãos, é uma angústia? Olha, quando a gente está, assim como o Everton, que tem um bolso no joelho, né, fundo, aí a gente mete a mão, pega aquela pacoteira, aí todo mundo se sente, né? Fique sem dinheiro. Fique sem dinheiro. E os boletos chegando. Como será que nós nos portamos diante de uma situação dessa? Problemas de saúde. Esse aqui é um. Problema de saúde é terrível. Desemprego. Tudo isso aqui desestabiliza o psico. Tem o poder de desestabilizar o emocional e o psicológico das pessoas. Problema de sono. Tem gente que vara à noite e não consegue dormir. Enfim, irmãos, tudo isso são angústias. Mas ele vai além. Paulo passou por isso, hein? Noites de sono, de vigília. Tudo isso aqui que ele está colocando, ele passou. E é interessante, irmãos. Ele está escrevendo, ele está dizendo assim, missionária. Eu estou escrevendo para vocês, não é do que eu ouvi falar. Eu estou escrevendo para vocês a minha vida. O que eu passei e o que eu estou passando. Será que nós podemos falar para alguém da nossa vida para uma pessoa, o que nós já passamos e fomos vitoriosos? O que Paulo está dizendo, ó, eu tive tribulação, eu tive angústia, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A tribulação e a angústia não me derrubou. Irmãos, tem crente que o vento da tribulação vem lá no Iranduba, ele já está caído. Ele já, às vezes nem chega aqui, ele já caiu. Paulo está dizendo, e Paulo mesmo fala em alguma das suas cartas, que ele diz assim, ó, poxa, eu queria falar tanto para vocês como pessoas maduras, mas vocês ainda são crianças espirituais, vocês ainda estão no leite, irmãos. O crente tem que sair do leite. Um crente, para passar tribulação aqui, ele tem que ter tutano. É por isso que muitos entram pela porta da frente, no primeiro calor da fornalha espiritual, do embate, ele vai embora, nega Jesus, nunca mais volta, né? Perseguição. Aqui está alguém que foi perseguido. Foi perseguido pelos patrícios, foi perseguido pelos romanos, foi perseguido por todos aqueles que eram contra o Evangelho. E o que ele diz?
O que é perseguição? Isso inclui marginalização ou sofrimento por causa da nossa fé cristã. Às vezes você se declara um cristão evangélico, em certos meios você pode ser alijado. Mas não fique preocupado com isso não. Mantenha a sua fé. Porque Jesus falou bem assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Fique feliz quando isso acontecer com você. Quantos cristãos, pelo mundo afora, não estão sendo mortos por causa da perseguição da fé deles? Isso daí, nos países muçulmanos, lá na Índia, ser cristão, você, na África, está correndo literalmente risco de morte. Quantas igrejas não são queimadas, né? Às vezes, por Jesus, muitos são maltratados em sua própria casa. Eles invadem a casa e maltratam e matam a missionária Santana. Há muitos outros exemplos sobre os quais nós já ouvimos com muita frequência. Irmãos, chega o tempo, há muito tempo aqui o evangelho era perseguido nessa cidade de Manaus. Então Paulo falou que ele passou por tribulação, angústia, perseguição, ele foi apedrejado, ele saiu escondido, descido por um cesto numa muralha, porque se ele sai a pé, iriam matá-lo, né? Ele diz: nada disso me derrubou, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A fome significa a falta de comida. Podemos imaginar que pode significar também falta de alimento espiritual. Tem gente que quando passa da hora de comer, vira um leão, vira um urso, não aguenta passar fome. Quantas pessoas aí não têm o que comer? Quantos cristãos não são jogados na masmorra, na cadeia, e fazem a pessoa passar fome a pulso, né? Mas aqui também, quanta falta de alimento espiritual. O que nós poderíamos dizer dessa fome? Será, irmãos, que nós, como cristãos, que cada um tem 2, 3 Bíblias em casa, como é que está a nossa alimentação da palavra de Deus? Porque se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos tombar diante dessas situações aqui, não? Nudez significa falta de roupa. Podemos imaginá-la incluindo qualquer sentimento de vergonha também. Então, nós vamos pegar aqui. Será que a falta de roupa, de sapato, vai me afastar do amor de Deus? Será que pelo fato de eu não ter tomado café hoje de amanhã, eu vou deixar de orar? Porque eu não almocei, eu vou deixar de ir para a igreja? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Perigo real significa correr risco de morte. Irmãos, não é o risco de morte que vai me afastar do amor de Deus. E a espada, o que significa a espada? Espada já está dizendo, espada é uma arma de quê? De guerra, né? Significa guerra, ou também uma punição judicial. Imagine os cristãos que morrem em países hostis ao Evangelho e estão com suas vidas em perigo e que vivem em constante oração para que Deus lhe dê força para permanecerem firmes e fortes e não neguem o Evangelho. Irmãos, a gente pensa que não. Aqui nós estamos muito bem, mas nos países muçulmanos e na África, sabe o que eles faziam com as pessoas que... Eu cheguei a ver esse vídeo, que se declaravam cristãos. Eles colocavam a pessoa dentro de um pneu. Imagine assim, uma pessoa dentro de um pneu e tocava o fogo no pneu. E a pessoa queimando ali, se derretendo. Mas não negou a fé. Paulo está dizendo aqui, será a espada? Não, não será a espada. E esse foi o último teste de Paulo, porque ele morreu pela espada. Ele morreu lá, fora da cidade de Roma, sendo decepado, mas ele disse, combati um bom combate, não é isso? Olha que coisa linda.
corri a carreira que me estava proposta e guardei a fé. Irmãos, não é a espada e não é a guerra que nos fará abandonar Cristo e abandonar a nossa fé. Mas a pergunta que a gente faz é: que tipo dessas coisas aqui que Paulo alerta você está experimentando? Você está experimentando tribulação? Você está experimentando angústia? Você está experimentando perseguição? Você está com escassez de alimento na sua casa? Você está sem roupa para vestir, você e seus filhos? Você está em constante perigo? Você está enfrentando a morte, há perigo de morte? Mas lembre-se, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Guarde isso. Vejam só, irmãos, vamos aqui caminhando para a terceira parte. Nós somos mais do que vencedores. Aqui é interessante, essa parte aqui. Olha só, a palavra que Paulo usa para vencedor, também é a mesma palavra que significa conquistador. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Foi traduzida como vencedor. Somos mais do que vencedores, mas também pode ser usado assim: vocês são mais do que conquistadores em Cristo. Você vence, você conquista, você luta. E aí nós vamos ver aqui qual foi o contexto dessa palavra. A palavra grega é nikao, é da onde tiramos o nome Nike. Quem sabe aqui aquela marca Nike de tênis e de roupa? Quem conhece? Pois é, aquela marca significa isso, vencedor, conquistador, né? Então significa conquistar, levar a vitória e sair vitoriosos. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo: ei, vocês foram chamados para conquistar, vocês são vitoriosos, vocês têm que levar o despojo, levar. Em uma guerra, olha como essa palavra ela era empregada. Em uma guerra, e naquele tempo eles guerreavam muito, essa palavra era usada para a nação vencedora. Então, a nação vencedora era a que conquistava, que não só venceu a batalha, olha o que é interessante, ela venceu a batalha e ela levou os despojos da guerra. O que a Bíblia fala de Jesus? Que ele levou cativo o cativeiro, não é isso? Venceu o diabo. Eles não, aquelas pessoas, o conquistador que lutava uma batalha antiga, ele não só era vencedor, ele não somente era o conquistador, mas o melhor de tudo, que significava que ele sobreviveu à guerra. Olha essa mensagem para nós, irmãos: nós sobrevivemos às batalhas e sobreviveremos às guerras. É o que Paulo está dizendo para vocês: vocês não perderão, vocês vão viver o outro dia, vocês vão ver o outro dia. E eu imagino que para um soldado que estava enfrentando o outro exército, o que ele mais queria ver era o exército inimigo vencido e ele voltar para casa para ver sua família, sua mãe, seus pais, os seus entes queridos. É isso que Paulo está tentando dizer: ei, Jesus já venceu essa batalha e vocês são conquistadores porque Ele conquistou isso. Então nós temos, irmãos, que ter essa verdade entesourada em nossos corações. Olha, continuando, eles não só sobreviveram, os soldados, mas eles ganharam ouro, tesouro, eles derrubaram o rei inimigo e o levaram como prisioneiro. Essa era a situação de quem vencia. Ele derrotava o rei e levava toda a riqueza que o rei tinha. Ele despojava literalmente aquele exército inimigo. Vencer na guerra significa não morrer e que a pessoa voltaria para a sua casa. Já falei isso. Vencer uma guerra também significava que você ganhava novas terras. Sua nação poderia se expandir e o futuro dos seus filhos poderia crescer. Vencer significava que você podia levar para a sua casa
os bens daquele exército que foi vencido. Cada soldado trazia para sua casa a prata e o ouro do inimigo. Isso significava uma transferência de riqueza. Ou seja, quem ganhava, quem conquistava, ficava rico, ficava bem. Os próprios recursos que o inimigo estava usando para lutar contra você, agora estavam no seu domínio e seriam recursos para te abençoar. Quando Paulo diz que somos mais do que vencedores, isto significa que, olha só, irmãos, vamos prestar atenção para cá. Quando Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, isto significa que o próprio diabo e a morte foram conquistados. Que maravilha! Irmãos, o diabo não tem poder sobre nós. Glória a Deus, ele não tem. Então, a morte foi vencida, a autoridade do diabo foi derrubada na vida do cristão. Por isso que o Senhor Jesus nos deu poder para expulsar demônios, orar pelos enfermos, eles serem curados, e falar em novas línguas. Ele não pode mais conquistar as nossas almas, porque ele foi vencido. Você não é mais escravo do pecado, o pecado não tem poder sobre a tua vida, porque Cristo pagou o preço do teu pecado na cruz do Calvário. Perseguição, tribulação e até a morte em si não pode te conquistar, porque Jesus já os derrotou. Mesmo se morrermos, nós vamos para o céu e nós teremos a vitória final. Nós podemos tomar os despojos da guerra do diabo. Os lugares que são os mais difíceis e escuros do mundo, agora podem ser transformados em luz para o reavivamento de Jesus. Ser mais do que um conquistador significa que a escuridão não pode nos parar. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o lugar em que nós estivermos pode ser o lugar mais tenebroso, mas lá estará a presença do Senhor Jesus na nossa vida, e as trevas têm que respeitar o Deus que está em nós. E elas não têm poder. É isso que Paulo está dizendo. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o diabo, as potestades se tornaram cativas de Cristo. Por isso ele tem todo o poder no céu, na terra, e ele entregou o poder para a igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? Somos eu e você. Mas o que significa esse mais que? Se Paulo tivesse dito, vocês são apenas vencedores, isso teria sido suficiente. Mas ele não disse apenas que nós somos vencedores. Ele disse o quê? Ele acrescentou mais uma coisa, que é a palavra hiper. Quem já ouviu falar em hipermercado? É um comércio maior do que um supermercado. Se fosse só mercado, já era um lugar que tinha muita coisa, mas hiper significa algo muito grande, né? A pessoa ativa. Se eu dissesse, olha, esse menino aqui é ativo, eu já olharia para ele, e se alguém me dissesse que ele era ativo, eu já sabia que o menino ali tinha que controlar. Mas quando a gente diz que a pessoa é hiperativa, aí pega fogo, né? Irmãos, a ideia é essa. Paulo não está dizendo que nós só somos vencedores. Ele está dizendo assim, olha, o que vocês são é muito grande, é do alto, é uma coisa que não dá para medir. Tomem posse dessa realidade. Não somos apenas vencedores, somos hipervencedores, somos hiperconquistadores, somos incrivelmente acima e além dos conquistadores. Não somos coisas do mesmo nível. O que Cristo nos deu é algo que está no nível superior. Irmãos, nós temos que crer nisso e nós precisamos resgatar essa identidade em Deus.
Somos incrivelmente acima e além dos conquistadores. Jesus não derrotou o diabo por pouco. Ele destruiu completamente o poder do diabo. A derrota do diabo foi humilhante. Sabe o que acontece? A gente fica pensando, poxa, Jesus, a briga deve ter sido terrível. Ele ganhou por pouco. Foi assim, nos acréscimos. Não, irmãos, eu vou dizer como é que foi. Natan, tu está aí? Então vamos lá, agora. Vamos ver como é que foi essa luta. Apaguem todas essas luzes aí. Deixe no completo breu. Cadê essas aqui? Aí. Apaga lá de baixo também. Aí Aí. Só, irmãos. Tem gente que pensa que a vitória de Cristo foi assim, algo no sufoco, uma coisa muito difícil, que Jesus estava ali pela misericórdia, ele estava para jogar a toalha, não foi assim. A vitória de Jesus foi algo estrondoso, foi algo maravilhoso, e foi algo assim, do abrir da boca dele, tudo se resolveu, acenda a luz, completo, olha aí. Foi assim, rapidinho, acabou. Cadê as trevas? As trevas foram embora. Cadê as trevas que estavam aqui assustando? Foi rápido. A coisa foi rápida. Esse é o Deus que nós servimos. Se você está em trevas, não tenha medo delas, porque Jesus venceu rápido. Foi no abrir da boca dele. Acabou-se tudo. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você serve? Seja qual for, irmão, a área da sua vida que mais está te assustando, declare assim, não mesmo, eu não vou me curvar a essa tribulação, eu não vou me curvar a essa angústia, eu não vou me curvar a essa dificuldade, eu não vou me curvar à falta de dinheiro, à perseguição, eu não vou me curvar a nada disso, eu não me deixarei ser vencido, porque eu sou mais do que vencedor com Jesus. Você pode fazer isso, porque Jesus já fez tudo. Quantos podem dizer amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento, por todos nós, creio que todos nós em algum momento passamos ou estamos passando ou vamos passar, mas essa oração que o pastor Jean vai fazer por nós, é para que o Senhor nos revista do seu poder e nos dê essa força, principalmente, irmão, que a nossa mente seja mudada e nós possamos ver a nossa identidade de filho de Deus. E dizer assim, na minha identidade, quando eu pegar minha identidade, está escrita, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vem orar por nós, pastor. Irmãos, eu aconselho, quem aqui entendeu essa oração, acredite, se você não passou, não está passando, você vai passar. E a oração aqui é para o Senhor nos dar força e vencermos isso. Eu já estou aqui. Aleluia. Tem mais alguém que precisa dessa oração? Também já estou aqui, eu preciso dessa oração. Vamos orar então. Graças a Deus. Todos nós precisamos, irmãos, dessa oração. Nós estamos caminhando para uma nova terra e o Senhor tem nos preparado para nós entrarmos na Canaã celestial. Pai, nós rendemos graças pela Tua palavra, Senhor. E neste momento a nossa oração
é de agradecimento pelas conquistas, pelas vitórias, pelas lutas, por aquela que nós não vencemos, porque tudo contribui para o bem daqueles que o Senhor ama. Por isso continua aqui, olha aqui a tua igreja, olha aqui a menina dos teus olhos, olha aqui, Senhor, a tua noiva, da qual o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem falado aos nossos corações, porque grandes coisas o Senhor também há de fazer ainda no meio de nós. Por isso toma a tua igreja, meu Deus, nós tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós nas regiões celestiais, das quais delas nós estamos gozando aqui também na terra, Senhor. Portanto, abençoa, fortalece a fé, que haja crescimento espiritual em nossas vidas. Nós renunciamos o mundo, nós renunciamos o sistema do mundo por amor a Ti, Senhor, e nós sabemos que somos mais do que vencedores em todas as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Por isso, abençoa a Tua igreja, fortalece a fé, dá ânimo, Senhor, encoraja cada um de nós para que possamos atravessar esse mar que nós estamos caminhando, esse deserto que nós estamos caminhando, porque Jerusalém, Canaã está logo ali, Senhor. Permita que todos nós continuemos nessa jornada, nessa caminhada, crendo que o Senhor é conosco, que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso pastor, aleluia, e que perto está o Senhor diante do seu povo. Assim nós oramos, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.